Ana, o que nós podemos esperar, você como empreendedora de sucesso, o que você diria aos comerciantes, aos empreendedores, ou até mesmo aquele empreendedor que teve um insight e que estava, por exemplo, imaginando em colocar um negócio e que em meio à pandemia ele teve que praticamente desistir de tudo. O que você pode dizer a essas pessoas? Zé Neto, eu acho assim que a condução do que a gente vai fazer, e de como vai fazer, só quem tem que decidir é o próprio gestor dentro da sua empresa. Agora, assim, muita coisa é comum para todos. É uma crise inevitável, Zé Neto. A gente vai enfrentar isso, a crise está aí, a gente tem que enfrentar. E eu falo como empresário da construção civil, falo como empresário da educação. Agora, sim, a gente tem que levar em consideração todos os fatores. Zé Neto, o Brasil já passou por inúmeras crises. Cada país tem sua característica, suas prerrogativas que lhes determinam de como se vai passar por certas coisas. O Brasil, eu diria que é muito calejado por crises, Zé Neto. A gente já passou por inúmeras crises que talvez outros países não aguentassem, o Brasil aguentou. Nós passamos por desvios financeiros gigantes e o Brasil também ficou em pé. Então a gente tem que levar em consideração com relação a essa pandemia que o brasileiro em si, a estrutura do Brasil tem um hábito de casca grossa para aguentar muita coisa. Um outro ponto que tem que ser levado em consideração frente a essa crise, Zé Neto, é que, por exemplo, quem é lojista de shopping, dando um exemplo de uma realidade de qual eu partilho, a direção do shopping suspendeu todos os pagamentos, ponto. Então a gente não paga aluguel, a gente não paga condomínio, a gente não paga nada lá dentro do shopping até que volte a funcionar. Os funcionários, todos os lojistas, botaram em disponibilidade os funcionários, pararam de pagar. Todas as parcelas que os colegas lojistas tinham em banco foram prorrogadas por 90 dias ou até 6 meses. Então, na verdade, é uma crise em que o lojista e o empresário, nesse caso de shopping, foi deixado no limbo. A gente nem está perdendo, nem está ganhando, está no limbo ali na questão da manutenção. O que é péssimo, porque você não tem o lucro que você gera. Péssimo porque o funcionário está em casa e isso gera um dano social gigante. Mas quanto à sobrevivência da empresa da qual nós estamos falando agora, isso tem que ser levado em consideração, que a empresa está preservada. O poder de recuperação do Brasil, como eu falei, é completamente diferente dos outros. Então a gente tem que levar em consideração tudo isso quando se fala de uma crise no Brasil. Principalmente quem é empresário, quem é profissional liberal, tem que levar em consideração todos esses pontos. Ana, e qual é a interferência do homem nesta pandemia, principalmente no nosso país? Claro que a pandemia ela é global, mas trazendo aqui para a nossa realidade, para o nosso país, qual é a interferência do homem nisso? Zé Neto, eu acredito, assim, como filosofia de vida na ciência, eu acredito demais na pesquisa científica. Eu não acredito nessa teoria da conspiração, que esse vírus foi criado, enfim, nada disso. Mas acredito realmente em uma interferência do homem lá de uma forma avassaladora. A ciência vem para comprovar as coisas, Zé Neto, e não para complicar a situação. Por exemplo, nós tivemos uma epidemia, não uma pandemia, mas uma epidemia de microcefalia com Zika, que atingiu o Brasil todo, 2015, 2016, gravíssimo. E que a gente viu que foi causado pelo mosquito Zika. Quer dizer, o vírus estava lá. O vírus que causa toda a sequela estava no Zika, mesmo que causa dengue. Quando a mulher grávida pegava o Zika, enfim, nos primeiros meses de gestação, era um avassalador para o bebê. Então a interferência do homem vai na falta de controle, muitas vezes, Zé Neto. Quer dizer, o homem na China, na verdade, passou dos limites. Quando comeu um animal que tinha lá traços do seu DNA, traços do vírus, estava lá dentro do animal. E a gente tem que correr também numa hora dessa para acalmar a situação, que eu acho que esse é o ideal numa situação dessa. Eu acho que quando tem uma casa pegando fogo dentro de casa, você tem que proteger sua família, acalmar as pessoas, tentar tirar eles de dentro de casa, Zé Neto.
Se você começa a gritar e a dizer todo mundo vai morrer, Zé Neto, aí vai morrer todo mundo realmente. Quanto à influência do homem, eu acredito na teoria da evolução e que a gente teria que ter uma obrigação moral de acreditar que não é o mais forte, não é o mais inteligente que vai sobreviver a essa pandemia. É quem tiver mais capacidade de se adaptar. E, por enquanto, a única capacidade de adaptação que está sendo solicitada da gente é o isolamento social. Outra questão também que, diante da pandemia, veio ainda com mais força foi a disseminação de notícias mentirosas, as famigeradas fake news. Como é que você analisa a fake news e qual o impacto dela na empresa e também no comércio? Eu acho que atinge de uma forma muito negativa. Zé Neto, assim, a tecnologia, o avanço tecnológico é perfeito, é maravilhoso. Eu sou uma adepta e uma encantada com a tecnologia, de forma pessoal falando. Lanço mão da tecnologia dentro da empresa, das empresas, mas tenho que lhe confessar que no momento desse a gente também tem que criar uma tecnologia urgente que a gente possa fazer um controle dessas fake news, porque está causando muita dor, Zé Neto, assim, muita agravamento da situação. É isso que as fake news estão criando, e gerados pelo homem. Aí a gente pode reverter a questão anterior, bem gerado pelo homem. Por exemplo, uma questão simples. Quem já foi contaminado pela Covid-19, quem já testou positivo, volta a pegar, sim ou não? Hoje, só no dia de hoje, eu já li de posta da OMS dizendo que não pegaria. E já vi entrevista de um pesquisador da PUC de São Paulo, da USP de São Paulo, dizendo que não tem certeza disso, que precisaria de mais tempo para que houvesse mais pesquisas. Eu vi colegas de franqueado, saiu uma notícia que o dono de Sal e Brasa tinha falecido. Eu vi essa notícia assim, 8 vezes mandaram para o meu celular. E a gente tem um impacto com a situação assim, depois liga, depois não é verdade. Foi um outro colega lá de Fortaleza. Mas então, assim, nesse intervalo, até que as famílias entendam o que está acontecendo, isso gera uma dor muito grande. Liberaram uma fake news ontem que a Petrobras não estava conseguindo estocar gasolina, combustível, e aí estavam fazendo um cadastro qualquer, que as pessoas fariam esse cadastro e receberiam combustível. Isso é mentira. Já estão usando a ligação do Ministério da Saúde, é outra mentira, como uma forma de pegar senhas das pessoas. Então, assim, da mesma forma que a tecnologia, Zé Neto, correu para nos permitir que agora, em tempo real, eu converse com minha Cajazeiras toda e parte da Paraíba, é possível que com essa mesma eficácia as pessoas conseguem causar um dano e um dolo gigante na sociedade como um todo. Isso tem que ser combatido, Zé Neto. Com a própria tecnologia. Ana, claro que nós também não podemos negar de que essa pandemia ela gerou uma forte crise. Eu diria que até mesmo ela agravou uma crise econômica, porque nós já vínhamos enfrentando uma longa crise política e econômica no Brasil e essa pandemia ela agravou. Se nós trouxermos essa realidade para o nosso estado, como é que você analisa e o que você acha que vai acontecer com o comércio da Paraíba? Eu acho que o comércio vai sair bem machucado disso, Zé. Como a gente falou inicialmente, Zé Neto, eu acho que, assim, existem saídas, como eu falei. O brasileiro se reinventa mais que qualquer um povo do planeta. Nós conseguimos fazer máscaras coloridas mais rápido do que qualquer outro país. Nós conseguimos fazer brincadeira com isso, mais que qualquer um. É um povo muito diferente o nosso. Eu já morei fora do país. E quem morou tem como sentir isso mais fortemente. A crise é inevitável, Zé Neto, mas eu ainda acredito muito no poder do que a gente pode fazer com a palavra, Zé Neto. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, tenho uma loja eu vendo carro usado. Se eu declaro, eu quebrei, eu vou quebrar, vai todo mundo quebrar, Zé Neto. Qualquer pessoa que estivesse pensando em comprar um carro, meu motorista, por exemplo, Vinícius, a gente estava conversando sobre ele trocar o carro dele, não sei o quê, pega o financiamento, não sei o quê. E ele dizendo a mim, é isso que está saindo na mídia. As próprias pessoas, lojistas que vendem carro, estão saindo que vai quebrar tudo. Então isso é muito perigoso. Então eu acho que tem que começar por cada comerciante no estado da Paraíba e na minha Cajazeiras, a gente ter consciência do poder da palavra da gente.
para que a gente não gere uma desesperança que possa nos prejudicar depois. Isso é fundamental. Eu tenho que acreditar que as coisas vão dar certo, que a gente vai reverter, porque a gente vai reverter. Não acredito em algo castigo divino, não acredito em um Deus como algo punitivo, mas algo extremamente elevado e de uma condução muito melhor do que essa. A gente vai sair dessa, isso vai passar. Essa crise está aí, tá batendo na porta. Cada um, comerciante, comerciário, profissional liberal, tem que ter consciência e dar um jeito de se reinventar. Reinventar literalmente da forma mais rápida possível. Se reinventar junto à sua equipe, Zé Neto. Você como lojista, quando passa para a sua equipe, quebrei, fali, não sei nem se vou voltar a abrir. Mesmo que quando você voltar a abrir, o seu colaborador está sem moral, o seu colaborador está acabado para voltar, ele colocar de pé de volta. Então, eu acho que isso é uma roda, Zé Neto. Um giro que a gente tem que fazer de cima para baixo nessa hora. A gente, enquanto gestor, enquanto profissional liberal, tem que entender que a gente já passou por outras, vamos passar por essa. E não tem essa conversa de dizer a pequena loja é menos importante do que uma empresa maior. Não. A minha construtora é tão importante quanto a Faculdade de Santa Maria, a construtora Elo Forte. Se eu quebrar a construtora, vai dar um dano, vai lesar de forma irrestrita, como lesaria a Faculdade de Santa Maria. E por dizer assim, não, a empresa maior tem um maior poder de se manter em pé. Não, colega. A empresa maior tem uma responsabilidade maior, porque tem uma folha gigante. Então, uma empresa dessa se manter em pé 5 meses negativo é muito mais complexo do que uma empresa bem menor, do que uma empresa pequenininha, que tenha 2, 3 colaboradores. Mas o empenho de quem está do lado de casa, Neto, é que tem que ser o mesmo. É que tem que ser um empenho positivo. É que tem que ser um empenho apartidário. Colega profissional liberal, não vai ser partido A, B, não vai ser presidente A, B que vai tirar de onde você está. Porque não foi nenhum presidente que ele colocou onde você está. Então, se não colocou, não vai lhe tirar. Pensa de uma forma que só você sabe fazer para reverter a situação. Acho que é por aí, Zé Neto. Outro ponto também muito importante que vemos a preocupação tanto de comerciantes como também da população em geral é que muitos chegam a dizer, mas o dinheiro sumiu do mercado. As empresas estão abertas, mas não tem gente para comprar, porque o público ele diminuiu, porque segundo alguns comerciantes esse dinheiro sumiu. Na opinião de Ana, esse dinheiro desapareceu ou ele vai reaparecer após a crise? Zé Neto, esse dinheiro não sumiu. Eu não rasguei dinheiro. Zé Neto não rasgou dinheiro. Ninguém rasgou dinheiro. O Banco Central não reteve dinheiro, não subiu taxa de juros. O banco tem liberado financiamentos. Então, assim, cadê esse dinheiro? Eu vi muito isso numa discussão de lojistas aqui do Manaíra. Quer dizer, o único shopping que foi aberto no Brasil, Zé Neto, acho que foi no Paraná, lotou em 2 horas. Aqui eu não estou entrando no método de entrar, abrir ou fechar o shopping não, viu? Pelo amor de Deus. Mas eu estou falando que o dinheiro está aqui. Zé Neto, eu não saio para almoçar em restaurante tem 40 dias. Não que minha comida seja ruim, eu aprendi a fazer, aprendi a cozinhar. Estou com o secretário aqui agora, que também está dando suporte. Mas é óbvio que eu vou voltar a almoçar e jantar, Zé Neto. Vamos falar de uma coisa restrita, Zé Neto. Vamos imaginar Cajazeiras. Cajazeiras tem tantos restaurantes que na quinta, na sexta e no sábado, pizzarias, estavam sempre com pessoas comendo. Essas pessoas não morreram, essas pessoas não desapareceram. Quando os restaurantes voltarem, as pessoas vão voltar a comer. Aí você pensa, não, mas a aposentadoria desapareceu. Não, aquela pessoa que ia comer nesse restaurante com aquela aposentadoria lá da Federal, ela continuou com aquela aposentadoria lá da Federal. Com uma diferença, ela não está conseguindo gastar o dinheiro que estava lá. Porque ela não tem como gastar, porque ela não tem como sair de casa. Então, assim, a gente está restrito com relação a gastos também, Zé Neto. Quem está em casa, que tem R$ 500 de cartão de crédito, olha lá teu limite se não está disponível. Está muito mais disponível do que quando estava antes. Porque quando abrir os restaurantes, a gente vai voltar a ir para os restaurantes. Aquele espetinho lá do Alto das Populares, que é uma delícia, a gente vai voltar a frequentar ele. Da mesma forma que frequentava antes. E talvez com esse dinheiro que está retido nos bancos, porque a gente não teve como usar ele,
Porque pelo menos assim, com toda a crise, uma vez por semana a gente sai para comer fora, uma vez por semana vai lá no espetinho e toma uma cerveja. Zé Neto, ninguém tem feito isso. Isso tem que ser levado em consideração. Meu cabelo, Zé Neto, eu tô já passando um negócio daquele que corta assim, aquela máquina. Eu preciso pintar o cabelo, eu preciso cortar esse cabelo. Isso vai ser feito. Mas cadê o dinheiro que eu usava para ir uma vez por mês, que eu não usei 2 meses? É óbvio que ele tem que estar comigo e tem que estar com todos os brasileiros. Tem uma demanda reprimida, que obviamente tem que ser levada em consideração. Quer dizer, se eu não saio para lugar nenhum, se eu não posso comprar um vaso de flor novo para minha casa, se eu não posso comprar um tênis para caminhar, se eu não posso comprar um fone de ouvido, porque só está funcionando de um lado, ou se compra com dificuldade para chegar pela internet, esse dinheiro está retido. E todos nós sabemos disso. Gente, o dinheiro não desapareceu. A gente tem uma demanda reprimida, assim, que a gente vai ver quando voltar a abrir o comércio. Então, é uma perspectiva. Minha mãe, Zé Neto, minha mãe é aposentada da Federal. Minha mãe vai fazer 2 meses agora, que não sai dentro de casa. Guardei ela como um potinho, graças a Deus. Eu mando deixar a feira dela, ou então eu vou no portão, assim, saio quando tem que ser, peço aqui para casa, separo a minha, vou deixar no portão da casa dela, que é aqui perto, e saio, vejo ela de longe e saio. O dinheiro dela tá lá, eu disse isso a ela, inclusive. Falei, mãe, o Brasil quebrou como? Tu, tá aí, teu dinheiro da Federal faz 2 meses, tá lá no banco. E isso para todo o Brasil. Então, assim, por mais dificuldade que você tenha, você vai lá no Armazém Paraíba, vai lá em algum lugar e compra um sapato, Zé Neto. Tu compra um tênis para tu, paga 5 vezes, 4 vezes. Eu compro um óculos novo. Não tá acontecendo isso. Todo mundo fala, não, mas as Então, agências de a essa viagem... pandemia, claro que o momento ele é muito crítico e até mesmo estado de calamidade pública, mas na sua opinião, existe algum indicativo real, algo real que indique que a nossa sociedade ela sairá até mesmo mais forte, fortalecida diante dessa situação? Eu acho. Assim, eu não tô dando uma de Peter Pan, não, Zé Neto. Ai, bonitinho, a gente tá no paraíso. Não, tá lá no paraíso. Tem um estressado igual a todas as outras pessoas. Preocupação, nível hard, todo mundo, tenho certeza disso. Mas, assim, a agricultura, a produção agrícola no Brasil foi maravilhosa, eu vi aí pelos índices. As farmácias estão vendendo, os mercados estão vendendo. Zé Neto, o SUS, querendo ou não, o SUS era algo extremamente questionável pela maioria dos brasileiros. O SUS agora está se mostrando como via de mão única numa pandemia dessa. Todos os países, as pessoas saem, quando sobrevivem à pandemia, ao Covid-19, saem com uma dívida gigante nos países do primeiro mundo, a ser paga com a própria casa, com o carro, com o que tiver. No Brasil isso não acontece. Então eu acho que o SUS está sendo gigantemente ou melhorado, ou bem equipado, mais do que era anteriormente, pelo menos na parte de urgência e emergência, e eu acho isso considerável. O respeito, Zé Neto, que aumentou consideravelmente do pessoal da área de saúde, Zé Neto. Eu formo médico, eu formo enfermeiros, farmacêuticos, você sabe disso, fisioterapeutas. E, assim, e essas categorias estavam meio que balançadas no Brasil há muitos anos. A gente dizia assim, já passou a época que o médico tinha respeito, tinha um carinho, de uma atenção de uma cidade. E de repente uma pandemia dessa voltou cada coisa para o seu local, Zé Neto. Hoje em dia a gente vê um respeito pela categoria que fazia muitos anos que minha geração inteira não via. Isso é um lado positivo, pelo menos isso, se é que se pode chamar um lado desse de positivo. Talvez um ser humano melhor, Zé Neto, você vê que tem 7 países correndo atrás da vacina, você não vê briga por patente, você não vê guerra de publicação, você vê as instituições de pesquisa do mundo inteiro dando as mãos, partilhando os conhecimentos até onde chegaram para essa vacina. Isso é uma coisa que a gente nunca viu também. Eu nunca vi tantas empresas ajudando o próximo como está acontecendo. Nunca tinha visto na história. Acho que vai sair muito filme a respeito disso ainda. Então eu acho que a gente, se pensar sobre alguns aspectos, a gente tem com muita fé em Deus, Zé Neto, elevar o coração em Deus e sair disso de forma mais fortalecida. Inclusive, essa nossa entrevista ao vivo, ela está sendo também retransmitida através do Instagram oficial da Faculdade de Santa Maria. Aproveito aqui também, Ana, me dê esse direito para pedir o pessoal para se inscrever também
no canal do YouTube da faculdade. Me parece que o canal ele precisa atingir um número de seguidores, de inscritos, né? Acho que eles criaram ontem, antes de ontem. Foi criado ontem, antes de ontem, aí tem que pedir para os alunos se inscreverem. Então se inscrevam aí no canal oficial da faculdade. Eu não soube colocar o link, uma coisa boba, mas ainda não sei. Mas vai dar certo. Olha, Ana, eu estou recebendo também uma mensagem no Instagram da faculdade e a pessoa pergunta, Ana, já tem data para o vestibular 2020.2? Zé Neto, o vestibular, eu tô junto com a professora Sheila ainda planejando o que é que a gente vai fazer para 2020.2. A gente sabe que a situação não vai ser fácil e eu estou planejando um pacote específico para 2020.2 para as férias. E quanto ao vestibular, eu pedi para marcarem o vestibular, quer dizer, combinei com a professora Sheila para o vestibular ser marcado para o final de julho, o vestibular presencial Medicina, Zé Neto. Todos os outros cursos, pela primeira vez em 18 anos, a gente está abrindo para ser EAD, igual às outras instituições. Você vai lá, faz sua inscrição e já faz a prova e depois aguarda o resultado. Não vai ter mais prova presencial agora, nesse vestibular, para todos os cursos, menos Medicina. Ana, Medicina vai ter presencial no final de julho. Tudo bem. Olha, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua atenção em abordarmos esse tema aqui no programa que causa tanta preocupação, um clima também de indefinição no mercado, no comércio, a angústia, né, que envolve tantas pessoas nesse momento. Eu acho que a sua fala traz uma certa tranquilidade do que enxergar, além desse muro de lamentação, esse muro de dificuldade, enxergar por uma brechinha, por um buraquinho que tem um sol nascendo lá na frente. Então, muito obrigado. Obrigada, um beijo a todo mundo e vamos se reinventar. Os artistas já fizeram isso, Zé Neto, com essas lives, daqui a pouco as lives serão pagas e bem melhores do que são atualmente. Um beijo, fiquem com Deus.